redação é algo que tem que ser planejada. A redação não é assim. Eu começo, ai, vai lá, e pronto. A redação tem que ter todo um planejamento. Agora eu vou te explicar um pouquinho acerca de esqueleto de redação, tá? Cuidado, quando eu falo de esqueleto de redação, não é palavras prontas que você vai completar lacuna. Isso não existe, tá? Se você tem algum lugar, algum acesso, eu tenho um modelo pronto, é só preencher lacunas, é furada. O que você tem que ter? Esqueleto de estrutura e de conteúdo. Então, eu vou te mostrar agora como é que você organiza o texto, porque se você mantiver esse esqueleto bem certinho, você já ganha uma nota muito boa, porque você já mantém a macroestrutura da dissertação. Então, olha comigo lá na tela, olha só. Primeiro ponto importante. Você tem aqui, né, o tema. Então, apareceu para você aqui no tema. Eu vou dar um exemplo para você aqui, ó. A presença exagerada da vaidade na vida e sociedade. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante, você vai fazer o seguinte. Você vai identificar o quê? O tema e o recorte temático. Então, qual que é o tema? Vaidade. O assunto é a vaidade. Então, o meu tema aqui, ó, o tema dessa redação, o tema é a vaidade. Tá, e qual é o recorte temático? O recorte temático aqui, ó, é discutir essa presença exagerada, entenderam? Então, essa é a ideia aqui. Muito bem. Então, primeiro ponto importante, pegou o tema, identifica. Número 1, identifica o tema e o recorte temático. Muito bem. Ponto 2, você vai definir a sua tese. É o posicionamento que você tem com base no recorte temático, tá? Então, por exemplo, a presença exagerada. Então, tudo que é exagero é ruim, né? Então, quando você fala a presença exagerada, você pode pensar o seguinte, quais efeitos decorrentes dessa presença exagerada? Você pode escolher isso daqui. E terceiro ponto, a finalidade do texto, ou seja, todo texto tem que ter objetivo. Você vai fazer o quê? Você pode dizer, por exemplo, por isso, a fim de entender alguma coisa, para que isso você pode colocar no seu texto, identifique para que serve seu texto, né? Ou já determine quais são os argumentos. Muito bem, agora sim para o esqueleto, olha só. Os conectivos em negrito aqui, ó, eles indicam a estrutura, tá? Porque nós temos, geralmente quando você trabalha com a estrutura, você tem conectivos. Então, os conectivos, eu vou chamar isso daqui, ó, de esqueleto de estrutura, tá? Que você vai usar aqui no seu texto. E nós temos o esqueleto de conteúdo. Então, cuidado, tá? Qual que tem mais peso? Esqueleto de conteúdo. Isso aqui vai ser mais ou menos uns 10% da sua nota e aqui 90%, tá? Então, em relação ao esqueleto, por isso que eu digo para você, não, eu tenho um texto pronto, é só preencher lacunas, furada. Porque a estrutura, a esqueleto de estrutura, que são os conectivos, é mais ou menos aí, ó, 10%, sei lá, nem sei se é 10%. Tô chutando até alto. No máximo 10%. Os 90% do seu texto é a parte de conteúdo. Então, você tem que dar muita prioridade ao conteúdo do texto. Então, vamos lá aqui na tela, olha só. Cada cor aqui tem uma função. Então, veja. A vida em sociedade pode ser representada por diversos aspectos, especialmente porque cada pessoa possui valores e opiniões diferentes uma das outras. Isso aqui é o quê? Apenas uma apresentação, esse em amarelo. Verde. Acerca disso, pode-se destacar uma postura que traz muitos reflexos negativos para as relações sociais. O excesso de vaidade. Aqui é minha tese. Nesse sentido, torna-se essencial discutir as consequências que resultam dessa situação, que é a minha finalidade. Então, veja, esses elementos aqui em negrito, eles são conectivos que ajudam o leitor a entender e direcionar o leitor, ó. E são conectivos que você vai usar o quê? Depende do assunto. Então, veja, é uma primeira parte em que você tem uma introdução, apenas apresenta algo. Não discute nada ainda, apenas tem uma apresentação aqui. Continuando. Então, veja, aqui é a minha introdução aqui, tá?
Desenvolvimento. Em primeiro lugar, veja, aqui já é o meu argumento número 1 aqui, ó. Em primeiro lugar, é essencial destacar que há muitos malefícios decorrentes da ostentação exagerada propagada pelas redes sociais. Então, eu fiz o que aqui, ó? Eu apresentei o assunto. Agora, eu vou fazer o quê? A partir desse trecho, eu vou fazer toda a explicação e defesa do que eu falei ali. Então, veja, isso porque há uma busca generalizada de se mostrar sempre melhor para os outros, as mais belas versões, as situações perfeitas, a vida como num conto de fadas. Devido a essa realidade fictícia, surgem, por exemplo, depressões, quando não se consegue reproduzir uma vida incrível, e ocorrem problemas de saúde por conta de uso errado de produtos para o corpo perfeito. Então, veja, mostrei aqui os malefícios dessa ostentação exagerada. Veja como é a estrutura. Eu apresento o que tem mais aqui no meu texto, ó, o que é que domina a explicação. Isso daqui, ó, é o que a gente chama de conteúdo. O conteúdo do seu texto está aqui, ó, nessas explicações. Não se iluda, tá? Conteúdo, ele está nas explicações que você coloca. Não é na citação que você coloca, é nas explicações que você coloca. É aí que você ganha nota de conteúdo. Continuando. Temos ainda aqui agora o segundo, ó. Em segundo lugar, cumpre ressaltar que existem muitas situações de intolerância e desrespeito que acontecem devido à vaidade, ó. Argumento número 2 aqui, marcado. Daqui para frente eu vou fazer o quê? Agora eu vou explicar o que eu disse. Nesse sentido, cabe mencionar o narcisismo, sentimento que provoca uma distorção de fatos e acontecimentos. Vou explicar agora, que não está claro para o leitor ainda. O que é esse narcisismo? Ou seja, cria-se uma falsa ideia de superioridade de uma pessoa em relação a outra, o que gera diversos preconceitos como o racial, e provoca a difusão de ofensas e agressões verbais em redes sociais, por exemplo. Então, veja, eu vou dar muitas explicações. Não jogo a informação assim, aleatória. Eu trago esclarecimentos. Isso é o que dá nota para o seu texto. Explicar, exemplificar, esclarecer, trazer conteúdo. É isso que dá nota para o seu texto. Continuando. A partir do que foi discutido, entende-se, portanto, que a vaidade não permite que se admitam os erros, os fracassos, os equívocos, tá? Então, aqui é o quê, ó? Uma reafirmação do assunto. Além disso, fica claro que uma pessoa super vaidosa tem uma autovalorização que a faz ficar alheia aos problemas dos outros, situação que prejudica, entre outros fatores, a convivência e a vida em sociedade. Aqui é uma reflexão para encerrar o meu texto aqui. Veja, para esse tema, não tem uma solução adequada. Pense comigo, aí vai lá, né? Criatura. É importante, então, que o governo crie políticas públicas para provocar, para orientar as pessoas contra a vaidade. Como assim? Você vai fazer política pública para conscientizar as pessoas contra a vaidade? Gente, isso não tem como fazer. Como é política pública? Então, veja, não tem lógica você colocar uma solução aqui, tá? Não tem lógica você provocar uma ação concreta. Como é que o governo vai influenciar alguém a ser ou não, ou ter ou não vaidade? Então, perceba que existem assuntos que não tem como você colocar uma solução. Nem todo assunto permite isso. Então, você vai fazer o quê? Provocar uma reflexão aqui. Então, esse é um exemplo concreto, né? Coloquei até as cores ali para você entender como se dá um esqueleto de estrutura, que são os conectivos. Veja que eles não sozinhos não fazem nada. E eu tenho o esqueleto de conteúdo, que é essa organização interna de cada parágrafo. Aí vai lá comigo a tela de novo, ó. Marque lá. Aqui, ó, esqueleto de conteúdo é a organização interna de cada parágrafo, tá? Então, cuidado isso daqui aqui. Muito bem. Aí, temos mais um exemplo concreto aqui, ó. Mais um tema, que é o seguinte. A questão relacionada ao aumento das
taxas de suicídio entre os jovens. Veja, a questão, ou seja, toda a questão tem a ver com um problema, tem a ver com uma discussão, tá? E veja que aqui nós temos o suicídio entre os jovens. Esse daqui é o meu tema. Tá, e qual é o recorte temático? O aumento das taxas. Esse é o meu recorte. Então, veja, não é para eu falar do suicídio de forma genérica, é para eu falar agora o seguinte, ó, discutir o aumento. Por que existe esse aumento? O que está fazendo com que haja esse aumento de suicídio? Então, veja que aqui você tem um problema, que a palavra questão marca isso, e aqui é meu exemplo. Então, vamos na prática. Um dos desafios da sociedade contemporânea, posso começar assim? Pode, tá? Está relacionado ao aumento de casos de suicídio entre jovens, especialmente no Brasil. Então, veja, essa parte aqui é apenas para você fazer o quê? Uma apresentação, a frase em que você apresenta o assunto, tá? Acerca dessa situação, percebe-se que há muitos profissionais de saúde mental que buscam entender as motivações dessa atitude para buscar formas de amenizar essa realidade. Sobre isso, é coerente afirmar que diminuir essas taxas ainda é um desafio porque as causas são inúmeras. Então, veja só, eu já disse para você aqui, ó, isso aqui é meu posicionamento. Diminuir essas taxas, porque tem um aumento, não tem? Então, diminuir é um desafio porque as causas são inúmeras. Então, veja, aqui eu fiz o quê? Uma apresentação. Agora eu vou para a discussão em si. Vamos lá. Inicialmente, vale destacar que a não aceitação de si mesmo é uma das grandes motivações para o suicídio. Então, perceba aqui. Eu trouxe para a gente aqui, ó, olha nossa temática. Aumento das taxas. Por que elas estão aumentando? Tá. Depois, eu coloquei na minha introdução que eu quero discutir, eu já disse que é um desafio e que há muitas causas. Então, veja que o primeiro parágrafo do desenvolvimento já mostra isso, ó. A não aceitação de si mesmo é uma das grandes motivações para o suicídio. Tá, e o que é não aceitação de si mesmo? O que seria isso? Agora eu vou explicar. Nesse sentido, pode-se mencionar as comparações irreais, quando os jovens se comparam a estereótipos propagados pelas redes sociais e ficam depressivos por não se enquadrarem nisso. E as questões de gênero, muitos têm dificuldade em lidar com a própria sexualidade e sofrem preconceitos por conta disso. Então, veja, isso daqui explica o que eu coloquei antes, essa não aceitação de si mesmo. Então, eu coloquei o quê? Coloquei o meu argumento ali, ó, mais explicação acerca desse argumento, nessa lógica aqui. Continuando. Além disso, há também a presença de fatores externos que influenciam o comportamento suicida. Acerca disso, é relevante abordar o uso de drogas. Aqui, existe uma tendência a comportamentos autodestrutivos e atitudes violentas contra si mesmo, e os abusos, maus tratos e abuso físico e sexual também podem estar ligados ao suicídio. Então, veja, trouxe aqui os fatores externos e aqui eu expliquei que fatores são esses daqui. Continuando. A partir das informações apresentadas, compreende-se, portanto, que certamente é e vai continuar sendo um grande desafio diminuir as taxas entre jovens, visto que as causas são de difícil controle e eliminação. Eu já coloquei aqui, ó, uma reafirmação disso. Desse modo, a primeira atitude é tentar divulgar, por meio de campanhas publicitárias, que o suicídio não é a solução para os problemas, como já acontece com o movimento Setembro Amarelo. Então, veja, aqui vou sacar para você o seguinte. Quando você for fazer uma redação, você vai escolher argumentos. Sempre use argumentos diferentes. Nunca discuta a mesma coisa. Veja que nesse texto eu coloquei que existem inúmeras causas. Veja que eu coloquei causas que são em ambientes diferentes. Por exemplo, uma das causas é a pessoa mesmo tem problemas de não aceitação de si mesmo. Então, isso é um fator. Outro fator, fatores externos.
drogas, abusos que não dependem da pessoa. Então, eu coloquei 2 argumentos diferentes, mas que se completam. Então, uma dica para você é a seguinte: quando você for fazer uma redação, escolha argumentos que são diferentes, mas um completa o outro na defesa de um ponto de vista. Você não pode fazer assim, eu quero colocar as causas, aí falei das causas da não aceitação, e continuo falando no outro parágrafo da mesma coisa. Não pode fazer isso. Um parágrafo, o parágrafo de desenvolvimento, os 2, tá? Pelo menos 2. Se fizer 2 ou 3, não importa. Cada um deles tem que ter um argumento diferente. Você não pode falar do mesmo argumento em todos os seus parágrafos. Isso a gente chama de texto circular. Quando ele fala e não fala nada. Então, quando você estiver aí no seu texto, você percebeu que o seu argumento do parágrafo 1, do parágrafo 2 e do parágrafo 3 é o mesmo argumento, a mesma ideia, pode mudar um dos dois. Por quê? Você tem que ter argumentos diferentes. Outra coisa importante, quando você pegar um tema, abriu a sua prova, você olhou assim aquele assunto, tá, já pensa assim, ó, já vai fazer antes de fazer o texto. O que eu posso, se eu pensar assim na sociedade, o que eu posso usar de exemplos concretos? Como que eu vejo na sociedade? Por exemplo, suicídio. Veja que eu citei ali na conclusão, Setembro Amarelo. Já é uma campanha que já existe. Então, você pode colocar na sua redação o que já acontece. Nós temos vários tipos de movimentos sociais que estão ligados a problemas sociais, né? A diversos assuntos. Então, por exemplo, se você já percebeu, você abriu a proposta, abriu temas na sua frente, olhou assim, não, mas olha, esse assunto aqui, eu posso ligar a isso daqui que acontece na prática, a esse tipo de situação. Por exemplo, vamos supor que seja um assunto que fale sobre drogas, tá? Drogas entre crianças e adolescentes, drogas, uso de drogas. Você pode citar aí o que já existe no sentido de evitar isso. Nós temos nas escolas hoje o ProERD, que é um programa que tenta conscientizar as crianças em fase escolar sobre os problemas e tudo que vem ligado com as drogas, para evitar o uso. Então, nós temos muitas coisas que já são feitas, por isso que é legal que você conheça o que acontece, o que é feito pelo governo. Não fique só assim, políticas públicas, mas o que elas são? Como que eu percebo na prática, tá? Entenda como isso acontece. Conheça. Tá, eu sei que tem jovem aprendiz. Não sei nem o que é, mas sei que existe, tá? E daí? Você vai falar de jovem aprendiz sem você saber o que é isso? Então, estude um pouco, conheça, porque nós temos muitas informações sobre. Nós temos, assim, muitos programas sociais hoje que existem pensando em resolver falhas. Então, conheça algo. Vai fazer assim, pegou a redação, abriu a proposta. Você pode fazer o quê? Faça uma relação de assuntos ligados àquela proposta. Por exemplo, que exemplo que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar exemplo disso, disso, disso. O que eu tenho de informação sobre esse assunto? Eu sei algo? Sei isso, isso, isso. Então, antes de fazer o texto, faça uma síntese de tópicos que você sabe sobre aquele assunto, sabe? Que daí você tem uma noção do que pode colocar numa redação. Isso é mais ou menos, né? A gente fala hoje, é muito chique, né? Brainstorm e tal. Não, esqueça. Vamos pegar algo mais bonitinho aqui. No nosso português. Você vai fazer uma lista, você vai checar tudo que eu sei sobre aquele assunto e faça uma listagem, sabe? Faça uma listagem de informações. Eu sei o que é sobre aquele assunto. Eu sei isso, 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 isso. Mas o que eu posso dar de exemplos? Eu posso ligar esse assunto à área social. Tudo. Aí uma dica para você também importante. As bancas, de forma geral, né? Concurso agora. A banca não vai pegar um tema totalmente aleatório, que não tem nada a ver com a sua vida em sociedade. Por exemplo, importância do caramujo para a vida da Amazônia. Ela não vai pegar um tema assim. Ela vai pegar um tema que tem relação com você enquanto cidadão, com você enquanto pessoa que tem direitos e deveres. Vai pegar um tema ligado à atuação do governo, ao como isso influencia a vida em sociedade. Então, todo tema que a banca for usar como base vai ser um tema ligado à vida em sociedade, ao que você vive, ao que as pessoas vivem, ao seu papel enquanto pessoa responsável pelos outros, porque você é um cidadão. Então, sempre vai ser assim, pensando na democracia, no que é melhor para todos, no que é melhor para a sociedade como um todo. Então, sempre os temas vão abordar
é algo ligado à vida em sociedade, que tem relevância, que tem importância. Então, o seu papel é o seguinte, não tem que fazer nada para inovador, maravilhoso, para ganhar um concurso de redação. Não. Faça o que a banca pediu para você fazer. E outra, já pense desde agora qual é a diferença que eu tenho entre tema e recorte temático. Porque na redação você precisa desenvolver argumentos que tenham relação direta com o recorte temático.